Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Luiz Soares e você está em Provendo Meios. Existe um psicólogo, na verdade ele é um psiquiatra muito famoso, que diz que a vida só começa a ter propósito quando você descobre que você não vai viver para sempre. Mas algumas pessoas discordam dele, dizendo que se alguém soubesse que a sua morte seria no dia seguinte, a pessoa ia querer fazer tudo que nunca fez. Isso também é uma verdade, né? E sempre há quem discorde da gente, né? Porque eu acho que quando a pessoa sabe que vai acontecer alguma coisa com ela, né, ela acaba se preparando de uma maneira diferente. Eu já contei aqui no meu vídeo, né, em um dos meus vídeos, que quando eu descobri que eu tinha um tumor cerebral, eu chamei minha esposa, né, um dia antes da cirurgia, para de certa forma me despedir dela, né? Porque na minha cabeça eu tinha certeza que eu poderia morrer, né? Assim como eu tinha chance de estar vivo, eu poderia ter morrido também, né? Então, a gente pensa em muita coisa. Eu tô falando isso por experiência própria. Quando a gente descobre que a morte é algo muito próximo da gente, é muito real, muito tangível, a gente de certa forma passa a acreditar mais no nosso propósito e tentar descobrir realmente o nosso propósito, né? Eu fiz um acompanhamento psicológico depois que eu operei a cabeça, né? Porque eu tive estresse pós-traumático, né? Essa história eu ainda não contei aqui, mas um dia eu vou contar essa história para vocês, né? Do que aconteceu comigo depois que eu operei a cabeça. Eu passei por momentos muito difíceis, mas graças a Deus, Deus me ajudou. Eu tenho certeza, embora ele tenha colocado uma psicóloga, um psiquiatra muito bom para me ajudar, para alinhar meus pensamentos novamente. Porque quando você pensa que vai morrer e você não morre, a sua cabeça dá um nó. É muito estranho, pessoal, é muito estranho. Você não se reconhece, você olha no espelho e tenta entender quem é você. Você tenta entender o porquê que aquilo aconteceu com você. São vários questionamentos. Só quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Eu espero que você nunca passe por essa experiência, né? A não ser que seja para você se tornar uma pessoa melhor. E muitas pessoas perguntam para mim assim, falam para mim assim: Luiz, você é um cara tão legal, por que isso aconteceu com você? Por que essas coisas aconteceram com você? Por que você tá andando de muleta? Por que você sempre foi um cara tão do bem, sempre sorriu? Eu falei, não sei, cara. Como eu já disse aqui também em outros vídeos, né? Eu digo pra pessoa que me pergunta isso, às vezes é pra mostrar pra você alguma coisa e não pra mim. Porque de tudo, pessoal, a gente tem que tirar uma lição. Tudo na nossa vida traz uma lição. E até a morte. A morte é o maior medidor da fé. Se você não tiver certeza de que você, quando sair dessa vida, você vai estar num lugar melhor, como é que você vai medir a sua fé? Eu fiz um vídeo anterior falando sobre fé. E a fé é isso, pessoal. É você ter a certeza para onde você vai depois que você partir. Ah, você está falando de morte, a gente já está passando por tanta coisa. Gente, a morte é real. A morte não pode ser descartada. Você não pode deixar de falar da morte. É até uma questão de maturidade falar da morte. Falar da morte é ter a certeza da vida. Porque só fala da morte quem está vivo. Quem morreu está em outro lugar, em outra vida, vamos dizer assim. Porque a Bíblia diz, morre o homem, morrendo o homem segue o juízo. Então a gente precisa falar da morte como algo real, como algo tangível, como coisas que podem acontecer com qualquer um, até com a gente mesmo. Quando eu passei por essa experiência de ter que fazer uma cirurgia delicada, uma cirurgia complicada, uma cirurgia que demandou muito tempo, muitas pessoas ali em cima da minha cirurgia ali, né? Foram várias pessoas ali me operando, um neurocirurgião, um vascular, um cirurgião ocular, né? Na verdade foi um neurocirurgião, um cirurgião vascular
um oftalmologista, né, porque o tumor estava pressionando o meu nervo óptico, então foram vários questionamentos que eu tive que fazer. O médico perguntou para mim: você está com medo da morte? Você tem alguma pergunta? Eu falei: doutor, eu tenho várias perguntas. Então, gente, a gente precisa valorizar a vida com todas as nossas forças, mas a gente também precisa se dar conta de que a morte é real e ela pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. O que vai ser de você depois que você partir dessa vida? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar onde você vai passar a sua eternidade? Para onde você vai? E a gente precisa pensar nisso e é importante falarmos sobre isso. Porque é algo que pode acontecer e vai acontecer. Todos nós estamos na fila para carimbar o passaporte para ir para a eternidade. Então, pessoal, não deixe de pensar nisso. Não deixe de viver a sua vida intensamente. Ame seus pais, seus amigos. Seja mais responsável. Deixe sua marca no mundo. Ame mais as pessoas. Seja mais gentil. Seja mais dedicado em tudo que você fizer. No seu trabalho. Se você é um professor, um motorista, um engenheiro, um médico, seja mais responsável. Seja mais dedicado. Mergulhe de cabeça na sua profissão, naquilo que você está fazendo, para que você possa deixar realmente uma marca nesse mundo para as pessoas que vão vir depois de você, para os seus filhos que se espelham em você, né? que seguem o seu exemplo, seus filhos que estão ali calçando o seu sapato, querendo ser como você. Por mais insignificante que você pense ser, você tem alguém, né, que se espelha em você, que segue o seu exemplo. Alguém te observando, alguém olhando para você e falando: poxa, eu queria ser como aquela pessoa. Tenha certeza disso. Por mais insignificante que você possa pensar que seja, né, existe alguém que está olhando para você, querendo ser como você, ter a sua vida. Então valorize a sua vida. Valorize a sua vida hoje. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seus projetos. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se inscreva nesse canal, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos. Que Deus possa preencher seu coração e encher você de alegria. E que você possa ter todo dia a convicção de que a vida pode ser melhor a partir do momento que a gente começar a viver de verdade. E viver de verdade também é falar sobre a morte. Que Deus te abençoe e até a próxima.